Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre coesão textual. Você sabe o que é a coesão textual e para que ela serve dentro do texto? Então nós vamos falar sobre isso, tirar todas as suas dúvidas e saber quando usar o esse ou o este. Então vamos lá. Um texto coeso é aquele cujas partes estão muito bem costuradas. A palavra texto vem do latim textus, que significa tecido. E assim como o tecido, que precisa dos fios que sejam entrelaçados até formar propriamente o tecido, o texto ele tem as palavras que vão formando as frases, que vão formando os parágrafos e um todo com sentido. E esse um todo com sentido é o texto. Veja bem, um amontoado de palavras não é um texto. Para ser texto, ele precisa ter um sentido completo. E para essa costura, existe um processo que é chamado de coesão textual. Trata-se de usar os recursos linguísticos que possibilitam a coesão entre as partes de um texto. Um dos tipos de coesão textual é a referencial, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Fazer referência é mencionar o que já foi dito ou antecipar o que vai ser exposto. Assim, é possível não só manter a costura do texto, como evitar as repetições desnecessárias. Por isso, a coesão textual é tão importante dentro do texto. Há duas formas comuns de estabelecer a coesão referencial, a anáfora e a catáfora. E ambas têm relações muito próximas ali com os pronomes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o esse, né? Eu acho que é uma dúvida muito grande aí dos alunos, das pessoas, de quando é que eu tenho que usar o esse e quando é que eu tenho que usar o este. Os dois são iguais? Não são? E aí? O que você sabe sobre esse assunto? Então vamos lá. Na situação de texto, tá? Então eu vou falar numa situação referencial dentro do texto. Na situação no texto, o esse é um pronome anafórico. Lembra que a gente estava falando sobre os dois tipos comuns de coesão referencial? Então, o pronome anafórico esse, que desempenha a função de recuperar nomes já citados, auxiliando no processo de coesão textual. Isso significa que o esse nós vamos utilizar quando eu já mencionei algo dentro do meu texto. Então, ele vai servir para retomar o que já foi dito anteriormente. Então, quando acontecer isso, eu uso o esse, o pronome esse. Olha o exemplo aqui. Ele fala assim: Oséias machucou sua irmã durante a brincadeira. Esse menino é muito levado. Esse é um pronome anafórico porque ele está retomando o nome, o substantivo Oséias, né? Lembram lá na definição que pronome é classe gramatical que substitui ou acompanha o nome? Então, esse está substituindo aí, está retomando o nome Oséias, o substantivo Oséias lá do começo da minha frase. Então, quando acontece isso, eu evito a repetição desnecessária dentro do meu texto e estou praticando a coesão. No caso, a coesão referencial anáfora. Tudo bem? Vamos continuar? Este é um pronome catafórico, ou seja, ele vai desempenhar a função de antecipar o que será referenciado dentro do meu texto. No exemplo, ele fala assim: meu problema é este, o abuso de doces. Tá vendo que ele fala que o problema é este e antecipou o que seria o abuso de doces. Quando antecipa, a gente está fazendo a coesão referencial catafórica. O este é um pronome catafórico. E o esse, que a gente já mencionou, é um pronome anafórico. Ambos são importantíssimos dentro da coesão textual, dentro da nossa costura ali do nosso texto. Tudo bem? O esse tá com a setinha virada para a direita, para lembrar sempre que ele vai ser utilizado como retomada do que já foi dito. E o este tá com a setinha para a esquerda, para minha esquerda, que é antecipar algo que vai ser referenciado, que vai ser dito ali dentro do texto. Agora, pessoal, eu fiz um mapa mental muito simples aqui para facilitar mais ainda para vocês, para a gente fechar o conteúdo. Então, sobre coesão textual e a referenciação ou referencial, que é o tipo de coesão textual que a gente está estudando hoje, a anáfora e a catáfora. A anáfora, a porta do armário está quebrada. Em algum momento, ela irá despencar. Observem que o ela está substituindo a porta do armário, para evitar aquela repetição desnecessária, para o meu texto ficar muito mais coeso. Então, quando isso acontece, o ela está retomando a porta do armário, então ele é um pronome anafórico, ok? E a catáfora
Seu maior mistério dizia respeito à juventude. O homem nunca falava a respeito. Então, ele é catafórico, ele está antecipando o que vai vir posterior dentro do meu texto. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!